Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Na aula anterior, nós começamos o nosso estudo sobre a gramática, falando sobre os pronomes, os pronomes. Agora, nós iremos seguir o nosso conteúdo sobre a gramática, falando sobre os verbs, os verbos. Mas então, o que são mesmo os verbos? Os verbos são aqueles elementos essenciais de uma frase, porque eles carregam uma grande carga de informações, expressando ações, estados, fenômenos e, por meio da sua variedade de formas, indicam a pessoa, o tempo, o modo e a voz do discurso. Em inglês, os verbos estão divididos em verbos regulares e verbos irregulares. Então, nós iniciaremos a nossa aula a partir dos verbos regulares. Quais são os verbos regulares? O que são? São aqueles verbos que possuem uma única forma para a maioria dos tempos verbais, com exceção do passado e do particípio passado, em que apresentam a terminação -ed. Então, existem diversos tipos verbais, mas quando nós falamos do tempo verbal passado e do tempo verbal particípio passado, nós estamos falando de tempos verbais diferentes e específicos. O tempo verbal passado também é conhecido em inglês como simple past ou past simple, e é o tempo verbal usado para falar de ações, como seu próprio nome já nos sugere, ações que já aconteceram, ações e eventos que aconteceram e ficaram no passado. Como no nosso primeiro exemplo da nossa tabela, o verbo call significa chamar, mas quando ele é pensado no passado particípio, ele apresenta o significado chamou, e ele tem uma mudança em que apresentam a terminação -ed, assim como no segundo verbo, o verbo love, que significa amar, quando pensado no particípio passado, apresenta a terminação -ed. E assim, com essa alteração, os verbos mudam o seu tempo verbal, ficando para o passado. Acrescentando a terminação -ed, os verbos deixam de ser chamar e amar para chamou e amou. O tempo particípio passado também é a forma do verbo usada para construções que revelam ações que aconteceram no passado. No entanto, a diferença existente entre o particípio passado e o passado é que o tempo verbal particípio passado possui uma construção gramatical específica, que nós conheceremos com o passar do tempo no nosso estudo. Agora, nós temos que entender que o verbo possui diversos tempos verbais, quando nós falamos no presente, no passado e no futuro. E quando nós estamos lidando com verbos regulares, temos contato com verbos que possuem uma única forma, para a maioria dos verbos, maioria dos tempos verbais. Mas, no caso do passado, do particípio passado, eles possuem, na maioria das vezes, a sua terminação -ed. Os verbos regulares são, em inglês, os mais simples e necessários. Por quê? Porque justamente esses verbos são aqueles que não possuem diferença no seu radical, não possuem diferenças muito grandes quando alteradas de acordo com o tempo, e quando são usados para falar de situações que aconteceram no passado, na maioria das vezes nós adicionamos a partícula -ed no final, como já conversamos sobre. Mas existem regras que fundamentam esses verbos. Nós conheceremos elas agora. A primeira regra sobre os verbos regulares diz que aqueles verbos regulares terminados em -e devemos acrescentar apenas a letra D, a letra D. Temos o primeiro exemplo, a palavra love, que significa amar. Um verbo terminado na letra I, a letra E. Acrescentando a letra D, nós transformamos esse verbo para o tempo
passado, ficando loved, amou. E assim segue no segundo exemplo, o verbo change, terminado com a letra I, a letra E, e depois, segundo a regra, devemos acrescentar apenas a letra D. Então, temos agora a palavra changed, saindo de mudar para mudou. Próxima regra. A próxima regra diz que verbos terminados com vogal mais consoante devem sofrer o acréscimo da partícula ed. E aqui temos o exemplo do verbo play, jogar. Vemos que ele termina com uma vogal, a vogal A, E, e logo em seguida temos a letra Y, que em inglês tem a pronúncia Y. Então, tendo as duas vogais, a vogal e o Y em seguida, esse verbo se encaixa na segunda regra, em que nós devemos acrescentar a partícula ed, ficando assim played, saindo da sua forma jogar para, depois do acréscimo do ed, significar jogou. Agora vamos para a terceira regra. A terceira regra diz que verbos terminados com consoante mais o y devem ter a eliminação do y e o acréscimo da partícula ied. Então, como nós podemos ver isso? Podemos ver isso no exemplo da palavra study, um verbo que termina com a consoante D e que logo em seguida tem a letra Y, a letra Y. Então, devemos acrescentar o IED depois de eliminar o Y. O verbo study significa estudar. Quando nós acrescentamos a partícula IED logo após eliminar o Y, nós temos o verbo studied, que significa estudou. Vamos para a próxima e última regra. A regra diz que verbos terminados com a combinação consoante, vogal e consoante deve ter a repetição da consoante final e o acréscimo de ed. Podemos ver isso nos dois exemplos. O primeiro, a palavra plan, que termina com a combinação consoante, vogal, consoante, como é o caso da letra L, uma consoante, letra L, a vogal A, e a última consoante N. Então, nós repetimos, de acordo com a regra, a última consoante, a letra N, e acrescentamos a partícula ed, ficando assim planned, assim como a palavra stop. Temos a consoante T, a vogal O, ou, e a última consoante P. Nós dobramos a última consoante, repetindo, e acrescentamos a partícula ed. A palavra plan significa planejar. Acrescentando o ed, nós transformamos ela em planejou. A palavra stop significa parar. Quando acrescentamos ed, nós transformamos ela em parou. Vamos agora para o próximo conteúdo. Agora nós iremos falar sobre os verbos irregulares, que são aqueles verbos que não possuem uma regra geral para sua conjugação. Nós acabamos de conhecer, antes dos verbos irregulares, os verbos regulares, que possuem uma regra geral, como o acréscimo de ed no final do verbo, e algumas regras bem específicas. No entanto, os verbos irregulares não possuem essa abrangência. Isso significa que para cada verbo irregular há uma regra. Então, nós temos uma dica para identificar esses verbos irregulares. Todos os verbos que, ao serem colocados no passado, o simple past, ou no particípio passado, o past participle, e não recebem a terminação ed, isso é, não se encaixam nas regras para receberem a terminação ed,
são considerados verbos irregulares. Aqui nós temos mais uma tabela que apresenta os tempos verbais principais dos verbos. O infinitive, que para nós é o infinitivo, como o verbo andar, comer, que sempre possui as terminações ar, ir. Comer, andar, dormir, por exemplo. E a forma do passado, também conhecida no inglês como past participle e o past simple. Logo em seguida temos a terceira forma mais principal do verbo, que é o past participle, o particípio. Para conhecer os verbos irregulares nessas três formas, eu trouxe dois exemplos. O verbo da primeira parte da tabela é o verbo be, que significa ser ou estar. Quando ele é transformado para o passado, ele se transforma em was ou were. Percebemos aqui a diferença, né? Os verbos regulares, quando são transformados para o passado, podem ser facilmente identificados quase como a primeira palavra, tendo apenas diferença na sua terminação. Já os verbos irregulares, como possuem uma regra própria para cada verbo, percebemos logo que há uma mudança muito grande na sua palavra. Em seguida, nós temos o verbo go. Quando transformado para o passado, se torna went. No infinitivo, ele significa ir, go. Quando está no passado, significa foi, fui. Então, nós percebemos a diferença bem grande aí. Tá? O verbo be, no passado, pode ser was e were. No particípio, ele se torna been. Para entender melhor essas mudanças, eu trouxe para cada uma delas um exemplo. Temos a primeira frase. He used to play with Anna when she was a kid. Aqui eu marquei dois verbos, o verbo used e o verbo was. Estamos vendo agora os verbos irregulares e sabemos que o verbo was é a forma do passado do verbo be. Mas nós acabamos de ver os verbos regulares. Então, nessa frase, nós já podemos identificar que o verbo used é um verbo regular que se encaixa na primeira regra, porque ele termina com a letra I, a letra E. Nesse caso, nós devemos acrescentar a letra D, a letra D. Então, ele deixa de ser use para se tornar used. Na sua forma no infinitivo, a forma use, ele significa costumar, ele era acostumado, costuma. Então, quando nós transformamos para o passado, acrescentando a letra D, nós podemos dizer que agora ele significa costumava. Ele, como no caso da nossa frase, ele costumava brincar com Ana quando ela era uma criança. E aqui nós já conseguimos encontrar o significado do nosso verbo be no passado. Era. Se be significa ser ou estar, quando ele é transformado para o passado, ele também pode significar era. E é o caso. Ele costumava brincar com Ana quando ela era uma criança. When she was a kid. Vamos para o próximo exemplo. She has been lovely since yesterday. Ela tem sido amável desde ontem. Então, aqui nós percebemos que no particípio também falamos sobre uma ação que aconteceu no passado, mas que se prolonga no tempo. Então, nós temos uma construção gramatical diferente. Nós apresentamos a palavra has antes. Não pode vir o particípio somente. Ele possui essa formação. E essa é a diferença entre o passado e o particípio passado. Agora vamos para a próxima frase. They were in the kitchen when the discussion started. Eles estavam na cozinha quando a discussão começou. Então, aqui nós temos a segunda forma do verbo be no passado, a forma were, aqui no plural, e o was, lá na primeira frase, no singular.
She was a kid. Ela era uma criança. They were in the kitchen. Eles estavam na cozinha. Quando a discussão começou. Aqui nós temos um outro verbo regular. Aqui acrescentamos o ed. Na nossa segunda frase, próxima frase, quer dizer, nós temos o exemplo da primeira forma, a forma do passado do verbo go. Podemos ver que o verbo go significa ir na sua forma infinitiva. Quando transformado em passado, o verbo go significa fui. Como é o exemplo da nossa frase que diz I went to Brazil last month. Eu fui ao Brasil no mês passado. No nosso último exemplo, nós temos a forma do verbo go no particípio passado. O verbo gone. We have gone to that same school for 6 years. Nós fomos àquela mesma escola por 6 anos. Então, nós entendemos que os verbos regulares são aqueles que possuem uma forma, uma regra geral, para a sua grande variedade de formações. Então, nós podemos entender essa característica dos verbos irregulares. E agora nós entendemos que os verbos irregulares são o contrário. Eles não possuem essa regra geral para a sua conjugação. Então, nem possuem regras gerais. Eles possuem regras para cada verbo. Então, nós só podemos conhecê-los, em sua maioria, fazendo exercícios, conhecendo um por um, para que nós podemos nos familiarizar com cada um deles. Entendido? Vamos passar agora para o nosso próximo tópico da aula de hoje. Verbo to be. Então, nós já entendemos que os verbos possuem duas formas, a forma regular e as formas irregulares. Mas agora também é muito importante para o nosso conhecimento básico da língua inglesa o verbo to be, que corresponde aos verbos ser ou estar em português. Usamos o ser para designar algo permanente, enquanto usamos o estar para algo momentâneo. No inglês, eles abrangem os dois sentidos, ao contrário da língua portuguesa, que usamos o verbo ser e o verbo estar. O verbo to be corresponde aos dois, comporta os dois sentidos. Então, nós conheceremos agora a sua conjugação no tempo presente simples. Temos aqui os pronomes pessoais que nós já estudamos e logo em seguida o verbo que se relaciona a cada um deles. É muito importante que nós conheçamos agora essa parte para que fique na nossa base, para que os outros assuntos possam ser facilmente compreendidos, assim como a construção das nossas frases. O pronome pessoal I tem como correspondente o verbo no presente am. I am. Eu sou. Eu sou, eu estou. Temos a forma contraída I am. I am. Nós tiramos o A e acrescentamos o tracinho. O pronome pessoal you tem como correspondente o verbo no presente or. Sempre dizemos you are. Você é, você está. A forma contraída you were. Nós tiramos o A novamente. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. Nós já estudamos os pronomes pessoais, então agora nós estamos conhecendo os verbos no presente que se correspondem a eles. Vamos para o próximo. It is. Ele é, ela está. We are. Nós estamos, nós somos. You are. Vós sois, vós estáis. They are. Eles são, eles estão. As formas contraídas de he is e she is, it is, we are, you are, they are ficam respectivamente his, she's,
it's, we're, you're, there. Então, essa conjugação precisa ficar na nossa cabeça. O exercício constante vai fazer que nós consigamos memorizar essas relações entre pronome e verbo. Nós não podemos mudar. You are, I am, he is, she is. Lembrando que o I é o único que recebe o verbo am no presente. O or se aplica ao you, we, you and they. O is, o verbo no presente is, se aplica ao she, he e it. Agora nós conheceremos a conjugação na forma negativa. Na forma afirmativa, nós conhecemos agora, nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Na forma negativa, nós temos o acréscimo da partícula negativa not, que vem por regra depois do verbo. Então, a forma negativa de I am é I am not. Primeiro, o pronome pessoal I. Segundo, o verbo no presente am. E depois do verbo, a partícula negativa not. E assim se segue com todos eles. You are se torna you are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Nas formas contraídas, nós temos formas específicas para cada um deles. I am not se torna I'm. You are not se torna you aren't. He is not se torna he isn't. She is not se torna she isn't. It is not se torna it isn't. We are not se torna we aren't. You are not se torna you aren't. They are not se torna they aren't. Então, no caso da forma contraída de I am not, nós colocamos I'm e logo em seguida a partícula negativa not. I'm not. Agora, nós conheceremos a conjugação do verbo to be na forma interrogativa. No presente, nós temos a construção I am. Na forma interrogativa, nós temos am I. Então, já percebemos que para transformar da forma afirmativa para a forma interrogativa, temos uma característica muito presente em todos os casos, que é a inversão do pronome pessoal com o verbo. You are fica are you, he is he, she is she, it is it, we are we, you are you, they are they. Então percebemos que, enquanto no presente começamos com os pronomes pessoais I, you, he, she is, she, it, we, you, they, na forma interrogativa nós começamos pelos verbos no presente am, are, is, are, e por último, depois desse verbo, nós colocamos os pronomes. Essa é a característica e a forma da conjugação na forma interrogativa do verbo to be. Agora, nós temos frases de exemplo de cada um deles. No presente, o verbo to be, nós podemos dizer para o pronome pessoal I,
O seguinte exemplo. I am a teacher. Eu sou uma professora. Essa mesma frase, na forma negativa, nós conseguimos transformar para I am not a teacher. Eu não sou uma professora. Na forma interrogativa, nós temos Am I a teacher? Eu sou uma professora? Percebam, na forma presente, temos a construção pronome pessoal e verbo no presente. Na forma negativa, nós temos o pronome, verbo, partícula negativa. Na forma interrogativa, nós temos a inversão do verbo no presente e o pronome logo em seguida. Agora, iremos ler e visualizar essas particularidades em aplicações em frases com os outros pronomes pessoais. You are a student. Você é um estudante. You are not a student. Você não é um estudante. Are you a student? Você é um estudante? He is a singer. Ele é um cantor. He is not a singer. Ele não é um cantor. Is he a singer? Ele é um cantor? She is tall. Ela é alta. She is not tall. Ela não é alta. Is she tall? Ela é alta. It is a pen. É uma caneta. It is not a pen. Não é uma caneta. Is it a pen? É uma caneta? Então, percebemos que as alterações entre o presente, a forma negativa, a forma interrogativa do verbo to be, apresenta essas formas específicas. No plural, nós temos a continuação dos verbos, dos pronomes pessoais. O pronome pessoal we, you, they. No primeiro exemplo, nós temos a seguinte frase. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. Na sua forma negativa, temos We are not Brazilian. Nós não somos brasileiros. Na forma interrogativa, temos Are we Brazilian? Nós somos brasileiros? You are happy. Vós sois felizes. Vocês são felizes. You are not happy. Vocês não são felizes. Vós não sois felizes. Are you happy? Vocês são felizes? Vós sois felizes? They are intelligent. Eles são inteligentes. They are not intelligent. Eles não são inteligentes. Are they intelligent? Eles não são. Eles são inteligentes? Então, aqui nós tivemos a continuação desses exemplos de frases com os pronomes pessoais do plural. Agora, nós vamos conhecer a conjugação do verbo to be no passado, o passado simples, o simple past. Anteriormente, nós vimos como o verbo to be se comporta no presente, com as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Agora, nós veremos como ele se comporta no passado simples, o simple past, utilizado sempre para se referir a eventos que ocorreram em um tempo determinado no passado. O verbo to be no passado utiliza duas conjugações, o verbo was e o verbo were. Agora nós veremos a tabela dos pronomes pessoais seguidos dos verbos verbos to be no passado que se correspondem a eles. O pronome I se relaciona sempre ao verbo passado was. I was significa eu era, eu estava. O pronome pessoal you se refere sempre ao verbo to be no passado were. You were. Você era, você estava. O pronome pessoal he sempre se relaciona ao verbo passado was. He was. Assim como she was e it
was. Os três também se relacionam sempre ao verbo to be no passado, was, ficando ele era, ele estava, ou ela era, ela estava. E no caso do it, ele era, ele estava. Lembrando que o it pode se relacionar a ele ou ela. We were, you were, they were. Os três pronomes pessoais que se referem ao plural se utilizam sempre do verbo passado, were. Conseguimos perceber que esse verbo passado, were, se refere aos três do plural, we, you, they, e também ao pronome pessoal singular, you. E os outros, o outro verbo passado, o verbo was, se relaciona sempre ao pronome pessoal singular, I, he, she e it. E agora, como é que fica a conjugação na forma negativa do verbo to be no passado? Então, para acrescentar a forma negativa, nós sabemos que devemos acrescentar a partícula not depois do verbo. Quando no presente fica I was, forma afirmativa fica I was. Na forma negativa, nós temos I was not. Na sua forma contraída, a frase fica I wasn't. No presente, a construção you were fica you were not na forma negativa. E a sua forma contraída é you weren't. He was se torna he was not. A sua forma contraída, he wasn't. She was not. She wasn't. It was not. It wasn't. We were not. E a forma contraída, we weren't. You were se torna you were not. E a sua forma contraída, you weren't. They were se torna they were not. E a sua forma contraída, they weren't. Temos as contrações ali no quadrinho, mais especificadas. Percebemos que o was not se torna wasn't. E o were, mais a partícula not, se torna weren't. Agora, nós temos uma tabela que contempla todos os tempos do verbo to be no passado, com exemplos de frases para cada um deles. Vamos conhecer cada um agora. No passado, a construção I was slim, eu estava magro, se transforma em I was not slim, na forma negativa. Eu não estava magro. Na forma interrogativa, invertemos o verbo e o nome, assim ficando was I slim? Eu estava magro. You were happy. Você estava feliz. Na forma negativa se transforma em you were not happy. Você não estava feliz. Were you happy? Você estava feliz? He was there. Ele estava lá. He was not there. Ele não estava lá. Was he there? Ele estava lá. She was sleeping. Ela estava dormindo. She was not sleeping. Ela não estava dormindo. Was she sleeping? Ela estava dormindo. It was tall. Era alto. It was not tall. Não era alto. Was it tall? Era alto. We were friends. Nós éramos amigos. Aqui já começamos com os pronomes pessoais no plural. We were se torna we were not na forma negativa. A nossa frase, no nosso exemplo, fica we were not friends. Nós não éramos amigos. Were we friends? Nós éramos amigos? You were tired. Vocês estavam cansados. You were not tired. Vocês não estavam cansados.
Were you tired? Vocês estavam cansados? They were doctors. Eles eram médicos. They were not doctors. Eles não eram médicos. Were they doctors? Eles eram médicos? E a nossa aula acaba por aqui, pessoal. Nós conhecemos os verbos regulares, os verbos irregulares, conhecemos o verbo to be na sua forma no presente e a sua forma no passado. O presente simples e o passado simples. Na nossa próxima aula, nós prosseguiremos com o nosso assunto sobre a gramática. Bye! See you in the next class.